Estamos conversando com o deputado Rodrigo Coelho, do Podemos catarinense, deputado federal, que está conversando conosco hoje sobre política, sobre o seu mandato, prestando contas à população catarinense. E a gente vai para o nosso segundo bloco. E eu quero começar esse segundo bloco perguntando exatamente sobre o mandato do deputado. Claro, a gente começou lá no início do primeiro bloco falando de um reconhecimento. Mas o que você elenca, Rodrigo, como isso aqui eu não abro mão no meu mandato? A essência do meu mandato é essa, e foi nesse caminho que eu já percorri há quase 3 anos que eu fiz a maior parte das minhas escolhas, dos meus projetos. O que você elenca como mais importante? Sem dúvida, o respeito ao dinheiro público, combate à corrupção. Respeito ao dinheiro público, seguinte sentido. O meu patrão são as pessoas, são os cidadãos. Quem paga o meu salário é a população. Então eu tenho que fazer um trabalho à altura da confiança que nos foi dada. Não aproveitar das benesses do poder, do cargo que oferecem, de você poder ter vários assessores, você poder ser ressarcido de tudo que você come ou bebe, enfim, acho que esse respeito é importante. Porque o Congresso custa muito, é um custo muito alto para o Brasil, e eu acho que não corresponde à altura, né, à expectativa e esse custo. Combate à corrupção porque infelizmente, tem pessoas que entram na vida pública para enriquecer. E eu digo com maior tranquilidade, a pessoa que quer enriquecer não vai ser na política, pelo contrário. Quem quiser saber o quanto que eu ganho, quantos assessores que eu tenho, meu imposto de renda está lá, só colocar na internet aparece. Inclusive, você vai no site da Câmara dos Deputados, tem tudo ali também, tudo descrito por verba de gabinete, quantos assessores tem, qual é o salário do deputado, está tudo lá. Tudo lá. E é um salário bom, claro, sem dúvida, mas não é um salário que vai te deixar para ter um apartamento na praia, um sítio. Sem dúvida. Se a pessoa não tiver, né, herança, ou bens, ou trabalho, não vai ser isso. Então é importante essas duas bandeiras. Segundo, educação, ciência e tecnologia. Eu vejo a educação como a única forma do Brasil chegar onde deseja chegar, nos países, que é um país abençoado por Deus, uma natureza, né, fantástica, não tem nenhum desastre natural, 8.000 quilômetros de litoral fantástico, né? Enfim, com várias locações, com riquezas minerais, mas ainda, infelizmente, não está patinando em muitos locais. Tem pessoas passando dificuldade, municípios e estados que precisam de um apoio maior do governo federal. E a educação no nosso país, ela, apesar de ter recurso, ela não está à altura do que se exige para o mundo tecnológico como está hoje, e essa pandemia, talvez em 2 anos, a revolução que teve tecnológica, o que talvez aconteceria em tempos normais em 5. E 2 anos sem ficar numa educação híbrida, não foi uma educação, né, de qualidade. Então, eu sou aqui um defensor do ensino técnico, da educação técnica, como fez Coreia do Sul, Japão, Singapura, até a Rússia, Moscou, que era um país comunista, mas hoje 97% das escolas em Moscou são escolas técnicas, que hoje a faculdade não é sinônimo de emprego, como era antigamente. Vou dar um exemplo, Joinville está com hoje quase 1.000 vagas em aberto nessa área de tecnologia, porque não tem pessoas qualificadas, eles têm que trazer de São Paulo muitas vezes, salários bons, tá? Porque não tem pessoas que estão qualificadas. Mas o ensino técnico, eles vão lá no Senai ou nos institutos federais e buscam a pessoa se formar já para trabalhar nas empresas. Porque falta mão de obra. Então esse apagão da mão de obra é algo grave. E outra, é a evasão escolar. Hoje a evasão escolar, em especial no 2º grau, né, que é de competência do governo do estado, é muito grande. Até porque o professor, não é fácil você prender a atenção do aluno 4, 5 horas lá, sendo que ele está no celular, está, né, focado, o professor está no giz de cera ainda. Então essa preocupação com a educação é muito forte. A gente fundou lá, junto com outros parlamentares que tem essa bandeira, a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. Por quê? Eu falei que defendo o governo Bolsonaro, mas eu tinha uma grande crítica à educação, né? Tinha um ministro lá, o Weintraub, que é um ministro que ficava brigando o dia todo na rede social, depois saiu, mas ele realmente perseguia, né, professores, e ficou 2. Além disso, era um mal educado. Um cara que quer ser ministro da educação, no mínimo, tem que ser educado. No mínimo. Né? E ele é um cara muito mal educado, e ele ficava brigando o dia todo, queria causar a área mais ideológica do governo. Lacrar, né? É o político lacração. Isso. Mas não construiu nada. Exatamente. E é difícil você perder 2 anos assim, de um apoio do governo federal. Então você tem que remodelar, né, que é um novo ensino médio.
Tá aí, mais vocacionado. Não tem cabimento hoje, né, você aprender lá fórmulas complicadas de química física só para o vestibular. E nunca mais usar na vida. Nunca mais usar. É. Né? Meu caso, eu tinha a convicção de que eu era da área de humanos, fazia direito, né? Você é advogado, né? Sou advogado. Uhum. Não tinha porquê. Eu me preparei os 3 anos, né? Eu fiz na época colégio positivo, que é um colégio que focava unicamente no vestibular, que ia fazer na UFSC. Para o vestibular, para um dia da sua vida, entendeu? Então não tinha cabimento isso. Hoje você tem que formar, tem ensino técnico. E você dá a possibilidade para o aluno escolher o seu itinerário, né? Naquilo que ele tem afinidade, naquilo que ele mais gosta, naquilo que ele também rende mais, claro. E pensando nesse viés técnico. Veja, você citava agora há pouco essa questão do Senai, né? A gente tem no Brasil alguns institutos como o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o IME, Instituto Militar de Engenharia, que formam especialistas de primeira natureza. Na teoria, para as Forças Armadas brasileiras. Mas veja, no Brasil hoje está acontecendo um fenômeno interessante, principalmente no IME. As empresas, principalmente alemãs, vêm ao Brasil, pegam o formando do IME, leva para a Alemanha e o cara abandona a carreira militar no Brasil, porque ele sabe que lá ele vai ter uma oportunidade de desenvolver o trabalho, até de ganhar mais do que ganha no país. Então, essa sua preocupação ela é muito importante, porque ela vem em 2 viés. O primeiro viés que é você gerar, de fato, uma educação de qualidade. E o segundo é você tentar manter esse cara aqui. Exatamente. A fuga de cérebro que se fala, né? Pessoas assim, qualificadíssimas, que fizeram, às vezes, mestrado, doutorado, para outros países é um negócio impressionante. Eu vou dar um exemplo na pandemia. Nós temos duas entidades, a Fiocruz e o Butantan, são públicas. Uhum. E mostrou essa pandemia a importância de se investir em ciência e tecnologia. Porque descobrir a vacina, descobrir a cura, ou a prevenção, ou aliviar os sintomas e reduzir o número de mortes, é ciência e tecnologia. Nós temos 2 entidades centenárias. O que leva a população a desacreditar 2 instituições históricas e tão preparadas como o Fiocruz e Butantan? Você lá, como deputado, deve ter sofrido isso na pele, porque você viu colegas do dia a dia defendendo ideias como essa. Não, eu aqui faço um apelo para a tua audiência e pedir para as pessoas se vacinarem, né? Importante tomar a primeira dose, segunda dose, terceira dose de reforço. E, como eu falei, participei da comissão do coronavírus da Câmara desde o início. E logo desde o início, né, com o comportamento do vírus, se dizia que a tendência era que nós teríamos que tomar a vacina a cada 8 meses ou cada 1 ano, assim como da gripe. Uhum. A vacina foi uma das maiores invenções da humanidade. Está aqui o doutor Pivoto, né, o Adriano, da saúde, dentista aqui, grande amigo vereador do Podemos, sabe disso. A vacina foi uma das maiores invenções da humanidade. Né? Quantas pessoas que a gente acompanhou que tinha poliomielite, por exemplo, né, e sarampo, e tantas doenças, que foi a vacina que se evitou isso. Então, você fazer um discurso negacionista, né, dizendo que é uma conspiração da China para querer dominar o mundo, que inventou, acho que é forçar demais, né? Acho que forçar amizade, vamos dizer assim, para querer, né, ter essas teorias conspiratórias. A pessoa tem que... Eu respeito cada área da vida, e você respeitar a ciência, quem estudou. Mas foi descoberta a vacina em 1 ano apenas. Falei, mas poxa, outras vacinas foram descobertas, né, em 3, 4 anos, porque não tinham o avanço tecnológico que tem hoje. E outra, essa doença, essa pandemia atingiu o mundo todo. Então estava o mundo todo, né, os grandes laboratórios, buscando uma solução. Eu até acho que demorou 1 ano, né, mas foi porque foi testada a vacina. Então demorou 1 ano por quê? Porque foi testado o comportamento do vírus, as reações. Vai ter reação, vai ter... A vacina é dito que não tem 100% de eficácia. Nenhuma tem, né? Nenhuma tem. Mas as possíveis, né, efeitos colaterais dela são muito menores do que o benefício que ela traz. Claro, inclusive estatisticamente falando. Exatamente. Então, essa redução que teve agora drástica, né, de mortes e de a gente poder, esse final de ano, estar confraternizando, estarmos na praia, por exemplo, foi devido à vacina. Se não fosse isso. Então, eu lamento muito que tem essas posições, né, de algumas pessoas, inclusive pessoas assim, né, com um certo esclarecimento, né, de querer fazer campanha contra as vacinas ou esse discurso negacionista. Deputado Rodrigo Coelho, mais de 100 milhões para 165 cidades catarinenses nos seus 1000 dias de mandato. Eu já vou te fazer uma pergunta dura. Vai ser candidato à reeleição no próximo ano? Vou. Meu foco, né, eu estou gostando muito do trabalho, acho que... Nós também. Né, obrigado. Mas quem decide isso é o eleitor, né? Eu vou colocar meu nome à disposição de novo para ir à reeleição como deputado federal.
Na época que eu falei, eu era vereador, não tinha tanta conhecimento, nem era tão visto no Estado. Hoje a gente conseguiu, já chegando a quase 200 municípios, trazer bastante recursos para os municípios que precisam, para as pessoas. O trabalho lá em Brasília, esse foco, eu repito, em educação, ciência, tecnologia, de respeito ao dinheiro público, combate à corrupção, eu penso que é importante. Espero estar correspondendo à altura, né, à confiança que nos foi dada, e vou colocar a menor disposição para ir à reeleição ano que vem. Deputado, o Podemos vive um grande momento, né? Sem dúvida nenhuma. O Podemos tem um pré-candidato à presidência da República, o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, né? Que começou já a pesquisa ali na casa dos 10 pontos percentuais, 2 dígitos. Aqui em Santa Catarina existe uma pretensão, pelo menos até o momento do lançamento da candidatura do Fabrício Oliveira, como candidato a governador. Dentro do Brasil hoje, e eu falo isso também como cientista político, são poucos os partidos políticos que têm bandeiras. E o Podemos tem bandeiras. Né? Cito aqui, por exemplo, o fim do foro privilegiado, a bandeira do Podemos desde o seu surgimento, tão defendida pelo Álvaro Dias na campanha de 2018. Ou a prisão após a segunda instância, né? Então, o Podemos hoje é um partido estruturado, é um partido que vive um bom momento, é um partido que tem nomes sendo ventilados no Brasil e nos estados, e certamente a perspectiva para o próximo ano aqui em Santa Catarina é crescer também. Sem dúvida. O Podemos hoje no nosso estado, a grande parte é o pessoal que estava no PSB, que é o meu caso, que começou no partido PSB, no caso, em 2014, com a então pré-candidatura do saudoso Eduardo Campos, que infelizmente veio a falecer. Apenas o Paulinho Bornaus ao Senado, infelizmente não deu certo. Mas o partido, depois de uma guinada muito forte à esquerda, né, e começou a perseguir, inclusive, quem tinha uma posição mais moderada de centro liberal. Que foi o meu caso, eu votei na reforma da Previdência, o partido me suspendeu, né, eu tive que entrar com uma ação na Justiça, no TSE, para conseguir a liberação. Né, porque se eu mudasse partido, eu perdi o mandato e consegui a liberação, mas demorou um ano o processo no TSE e hoje estou no Podemos. Que é a vantagem? Ele não te enquadra, não é aquele partido que tem dono, tem cacique, você tem que votar A ou B, senão você vai sofrer sanções. Como a maior parte dos partidos tem isso. Isso é muito visível, por exemplo, dentro do Senado Federal, né? Você tem no Senado Federal 8 senadores, salvo me engano, e bem dividido mesmo. 4 são situação, 4 são oposição e vamos nessa. Essa é a vantagem, de dar essa liberdade de atuação ao Podemos. É um partido leve, né, que tem essas bandeiras muito fortes, bandeiras que eu sempre procurei aplicar como na vida pública, desde a época de vice-prefeito, que é respeito ao dinheiro público, combate à corrupção, o fim do foro privilegiado, a prisão em segunda instância. E aí, quando se fala assim, não é... É porque assim, você acabar com o foro privilegiado, por exemplo, que são 55 mil pessoas que ao se elegerem para um cargo... Né? 2, 3 no máximo, né? Tava bom, exatamente. Né? Acontece o quê? O Senado, né, vou dar um exemplo, que tem a competência de fazer a sabatina e o impeachment até do ministro do STF. O senador se elegeu e tem processo desde agressão à mulher, como tem alguns senadores lá. O caso da Flor de Lis, na própria Câmara dos Deputados. E o processo é julgado lá em Brasília, não tem a instrução, acaba sendo prescrito, porque o STF foi criado, é um tribunal constitucional para analisar, em últimos casos, desrespeito à Constituição. Porque hoje ele tem muitos processos e o modo de indicação dos ministros acaba comprometendo. É verdade. Então nós temos hoje como pré-candidato a governo o prefeito Balneário Camboriú, grande pessoa, um cara visionário, está fazendo um baita mandato, que é o Fabrício. O Paulinho também se colocou à disposição. Sim. Paulinho Bornaus a ser candidato a Senado, é o nosso presidente de honra do partido. O partido é bem conduzido pelo Camilo, que é o nosso presidente, ex-prefeito de Palhoça. Nós temos o prefeito de Blumenau também, o Mário, prefeito de Mafra. A tendência é o partido eleger 1 a 2 federais, 4 a 5 estaduais. Esse é o foco. Vai dobrar sua bancada lá na Câmara de 10 para pelo menos 20 deputados. O Senado, hoje nós temos 9 senadores. 9 senadores, é verdade. Deve reeleger os que estão lá atuais, mas talvez aumentar para 11 senadores, né? Essa é a possibilidade bem grande. E tem como pré-candidato o ex-ministro Sérgio Moro, que se filiou ao partido, se colocou à disposição, né? Ele está percorrendo o Brasil, mas ele é um cara muito humilde, muito sensato, né? Ele se vê que hoje está com 9%, 10% na maior parte das pesquisas, mas se ele vê que não é o momento dele, ele vai acenar também pelo Paraná, né? Então ele está muito à disposição, está muito tranquilo, ele se reuniu com a bancada e não foi um negócio de querer forçar a barra, sabe, que eu acho que foi o grande erro do Dória, que ele mal ganhou a eleição de prefeito, já se colocou como candidato a governador. Mal ganhou como governador, já se colocou a presidente. Acho que esse negócio de ficar, assumir um mandato, já pensar na próxima eleição e forçar a colocar
né, a carroça na frente dos bois não é o caminho, né? Acho que você tem que focar no mandato e deixar a eleição para o seu momento. Então, o Sérgio Moro é um cara que tem, eu acho, como grande missão defender o legado da Lava Jato, que infelizmente está sendo desmontada dia a dia pelo STJ e pelo STF. Deputado Rodrigo Coelho, você já está peregrinando o Estado, obviamente, nessa pré-campanha, né? Como é que está sendo a receptividade nos municípios que você... Hoje você está sendo ciceroneado pelo nosso querido doutor Adriano Pivotto, vereador aqui pelo município de Itapema, um amigo, a quem eu tanto admiro pelo trabalho que também exerce aqui na Câmara, e certamente você está fazendo essas viagens agora por todo o interior do Estado, por todo o Estado, pelo máximo de municípios. Como é que tem sido a recepção? Eu confesso que muito boa, sabe? Eu também tenho eu sempre gostei muito de conversar, de dialogar, de estar... Porque quem está na política tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gente, né? O cara que não gosta muito, na vida pública não se cria. Pode até se eleger uma vez, mas depois não permanece. É desgastante, claro que é. Nossas estradas, a gente falava aqui, são pistas simples, né? Então você vir de Chapecó de carro é 800 quilômetros. Mas é muito gratificante, sabe? Você vê um carinho das pessoas, você enviar uma emenda e ver que ela se concretizou lá e que ela foi feita uma pavimentação, né? Ou comprar um raio-x. Tem municípios que não tem raio-x, por exemplo. Você acompanha isso? Acompanho. Essa é uma das nossas, inclusive, missões, né? Não sou aquele cara de mandar recurso e... Não, eu vou lá, crio o vínculo com o prefeito, o vice, com vereadores, e fiscalizo, né? Eu faço questão de estar na inauguração, ver a obra, ver o recurso que foi aplicado mesmo. Tem fila de catarata, tem fila de uma especialidade médica. Não, vamos pegar esse recurso que foi enviado para eliminar essa fila. É inadmissível que a pessoa fique 6 meses aguardando uma ressonância magnética, por exemplo. Então, uma vez uma hernia de disco que a pessoa tinha, já tem que colocar parafuso e já complica. Então, essa atenção, né, as pessoas mais simples é muito importante. Então a gente corre o estado todo, tivemos em quase 200 municípios já, e claro que meu foco é mais a região norte e nordeste, mas a gente já foi desde Pinhalzinho, né, no extremo oeste, né, até o extremo sul, Passo de Torres, enfim, então a gente percorre o estado todo aí. Deputado, eu quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios E3 do Portal No Ponto SC, parabenizá-lo pelo trabalho e dizer para você que a gente sempre fica muito feliz e contente em receber, independente dos nossos votos, né? Eu acho que aqui a gente tem 5, 6 cidadãos, independente de quem a gente vota, de quem a gente votou, mas a gente sempre espera do nosso deputado, do nosso senador, enfim, do nosso representante, que ele honre o nosso voto, que ele honre o voto do eleitor. E tudo que a gente lê a respeito do teu mandato é positivo. Os posicionamentos que você tem hoje em relação, por exemplo, a cuidar do dinheiro público, a distribuir as verbas para o Estado que são necessárias para os problemas que o Estado tem, os próprios posicionamentos do ponto de vista de não estar alinhado especificamente a nenhum tipo de pragmatismo político, que infelizmente hoje virou uma realidade do Brasil. As pessoas escolhem lados e defendem esses lados. Então, parabenizá-lo, falar um pouco da honra de entrevistá-lo também. Por a honra é minha, professor. A honra é minha, por exemplo. E já te convidar para próximas... Passou aqui pelo litoral... Dá uma ligadinha pra gente, vem aqui no Portal No Ponto SC, que certamente vai ser um prazer receber. Eu agradeço, obrigado mesmo pelo carinho, pelas palavras, parabéns pelo portal, né? É algo recente, mas já é um sucesso aí, até pela qualidade na sua formação, pelo conhecimento da vida pública, por ter vivenciado Brasília também, então isso qualifica muito o programa, né, e o próprio portal. Então, aproveitar também a chance aqui de desejar a todos um abençoado Natal, né, quem está nos assistindo, a você, né, a sua família também, a todos aqui no Ponto. Um excelente 2022, que Deus abençoe cada um, né, e obrigado mesmo pela chance de estar aqui prestando contas do mandato, né, e até a próxima, com certeza voltaremos aí. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Meus amigos, muito obrigado. Em breve, mais entrevistas aqui no Portal No Ponto SC, mas para 2021, olha, eu me dou por satisfeito, vou tirar alguns dias de férias, porque fechei o ano com chave de ouro. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.